Olá, pessoal. Eu sou Sueli Ângelo Furlan, trabalho na Universidade de São Paulo. Toda a minha carreira científica girou em torno da proteção da natureza, as discussões sobre os modelos de conservação, sobre o que rege a conservação e em prol de uma conservação mais inclusiva. Eu gostaria muito de estar com vocês aí, porque eu sei que esses eventos presenciais são valiosos. A gente falar à distância perde aquela sensibilidade que sempre é muito importante nos encontros. Mas, enfim, eu vou tentar ser breve e tentar instigar vocês para pensar nessas novas ideias que vêm surgindo. Não são tão novas, porque elas já são gestadas já há algumas décadas, mas elas agora aparecem no Brasil como muito novas, porque elas mudam uma forma de ver a conservação, mudam os conceitos que a gente trabalha, muda as práticas como a gente faz conservação, e muda particularmente, ao longo de um processo, tornar a conservação, de fato, algo que seja mais democrático, que envolva as pessoas, que envolva a sociedade. Então, eu vou contar um pouco sobre isso e espero que vocês façam uma boa discussão. A conservação ambiental, ela passou, né, várias fases na sua história, né? Primeiro, uma visão mais de separação da natureza do homem, então era importante você criar santuários, era importante você separar uma parte da natureza para que ela ficasse intocada e que ela pudesse, então, seguir, né, os seus processos biológicos sem a presença humana. Só que esse modelo, o modelo chamado modelo excludente, ele é um modelo que não reconhece, por exemplo, que não existe natureza intocada, né? A natureza, ela sempre foi usada, desde que o homem está na Terra, para o seu benefício. É claro que algumas sociedades usaram de maneira violenta e acabaram degradando o ambiente, e outras comunidades, ao longo do tempo, conseguiram manter essa relação com a natureza, mantendo ela própria, funcionando como ela é. Então, é o caso dos povos da floresta, é o caso das comunidades tradicionais, é o caso de várias populações indígenas no mundo todo. A maior parte das áreas que são protegidas hoje são ocupadas por pessoas, então, uma conservação sem gente é uma conservação que não reflete a realidade. E a conservação, nessa trajetória, né, de pensar outros modelos, ela foi tentando justamente superar a dicotomia. É importante conservar e é importante não separar a cultura da natureza. Toda a natureza é informada pela cultura. Até uma área protegida, um parque, uma estação ecológica, uma RPPN, né, uma reserva particular do patrimônio natural, ela é pensada a partir de uma ideia, a partir de um conceito. Então, só em si ela já é informada pela cultura, no modo como a gente seleciona as áreas, no modo como a pesquisa atua. Então, a gente chama de novo paradigma a conservação colaborativa, porque ela se contrapõe a esse modelo de uma conservação sem participação, para uma conservação que se vai fazer com a participação. De um lado, o próprio Estado, os próprios governos que regem o Estado não têm sido capazes de fazer sozinhos essa conservação. Por isso, também, esse novo paradigma vem também sendo ampliado para a gestão, não é só uma visão de conservação, uma maneira de pensar a natureza não dissociada da cultura, é também uma forma de gerir ou fazer a gestão da conservação envolvendo pessoas, pessoas que eu digo não são só pessoas, comunidades locais, comunidades tradicionais, mas principalmente elas, né, que têm um outro tipo de relação, os povos chamados povos originários, os territórios ancestrais, que vêm conduzindo essa natureza, usando e manejando de forma a não destruir, de forma a manter os seus sistemas, as suas funcionalidades. Importante para um sistema natural é ele manter as suas funcionalidades. Então, mas não só isso, mas também pensar em segmentos sociais que podem colaborar com a gestão no sentido de propor, né, ideias e somar com a conservação através de projetos interessantes. Por exemplo, muitas ONGs, muitas organizações não governamentais, que vêm atuando para uma conservação mais efetiva, mais duradoura, mais de longa duração, ela vem trabalhando justamente para pensar uma conservação participativa, colaborativa, participativa, para que a gente tenha uma sociedade atuando num sentido combatendo a degradação. No momento que a gente vive agora, isso é muito importante, porque a gente está vendo os resultados de ações que não foram pró os sistemas naturais, nem pró a cultura, levando a uma condição de bastante crise para o planeta todo, né? Vocês estão vendo a questão dos incêndios no Pantanal, viram a questão das grandes chuvas que ocorreram no Rio Grande do Sul e que
tornaram a situação de vida de pessoas bastante difícil por ter uma ocupação que não seguiu um pouco respeitando os sistemas naturais. A conservação colaborativa, ela traz muitos benefícios, porque uma vez que os sujeitos se envolvem com o propósito de conservar, eles também aprendem mais sobre como fazer isso, como criar boas ideias e bons projetos, trabalhando em função dos benefícios que a natureza nos dá. A natureza nos dá água, ela nos dá recursos, ela nos dá é, lazer, ela nos dá muitas coisas que, para a gente obter, a gente precisa interagir de forma a manter, né, as suas funcionalidades. Mas isso não é simples, por isso que demorou tanto para chegar no Brasil essas ideias. Na verdade, elas não surgiram porque alguém pensou, mas elas surgiram no próprio processo de conservação, que levou a conclusões de que se a sociedade não se envolver na governança das áreas protegidas ou não se envolver com a proteção ambiental, nós teremos cada vez menos proteção ambiental e cada vez menos respostas que não conseguiríamos controlar, com muitos danos ambientais e sociais, né? Com muitas vulnerabilidades socioambientais. Os desafios disso é que precisamos aprender a fazer isso, né? Então, a conservação colaborativa, ela não está dissociada do que a gente chama também de aprendizagem social. Mesmo as comunidades tradicionais que conservam a agrobiodiversidade, que conservam a água, elas também têm aprendizagens a fazer do ponto de vista de como interagir com os outros segmentos da sociedade para fazer a governança de modo a ter propósitos comuns, né? Isso não é simples, porque a aprendizagem social, ela depende da gente conhecer as legislações, conhecer como é que funciona a gestão. No caso específico de uma reserva particular do patrimônio natural, como é a RPPN Sesc Pantanal, onde eu participei junto com o Wetlands e junto com o Sesc da atualização do plano de manejo, foi uma experiência muito inovadora, porque nós pensamos justamente nessa atualização envolvendo segmentos que são fundamentais para se construir uma governança colaborativa, né? Agora estou usando outro termo diferente, além da conservação, governança, que é como a gente trabalha esse plano, né, essa visão de futuro que pode ser muito próximo ou mais distante, de maneira conjunta, né? Então, a experiência do plano, da atualização do plano de manejo da RPPN Sesc Pantanal foi uma experiência fundamental porque uniu a ciência, uniu as necessidades, né, sociais e de sobrevivência, de manutenção das comunidades do entorno, envolveu um projeto muito bonito, a Aquarela, né, que trabalha com a restauração de áreas que foram muito impactadas pelos incêndios de 2020, e também trabalhou a partir de um conteúdo científico que foi o mapeamento dos macrohábitats. Então, num plano, você precisa ter uma visão territorial, uma visão dessa organização territorial de uma área protegida e pensar o que se pode fazer dentro dessa área, não atingindo seus limites, né, de funcionalidade. Então, teve um trabalho da professora Kátia, que foi um trabalho fundamental de mapeamento e de produção de uma cartografia dos macrobiomas, mostrando suas fragilidades, suas potencialidades e os cuidados que podemos ter, mas também favorecendo a gente pensar como que um programa de interação socioambiental pode interagir com os macrohábitats, como um programa de turismo ecológico, um turismo de base comunitária, ou outros turismos que a gente pode fazer numa área protegida, podem dialogar com a ciência. E, ao mesmo tempo, também como aqueles setores da sociedade que representam a política pública, né, as secretarias de educação, as secretarias de cultura e de turismo, podem também interagir pensando em como traduzir essa nova forma de pensar a governança de um território protegido, atuando nas políticas públicas. Que políticas públicas são interessantes se fazer quando se pensa nessa governança mais colaborativa. Foi uma experiência muito singular, a atualização, que ainda não foi encerrada, porque a gente fez até onde foi possível com o tempo que a gente tinha para produzir as diretrizes, mas ela foi baseada, aí sim, numa metodologia que foi trabalhar algumas estratégias de interação entre esses setores em reuniões de produção de diretrizes, né? Então,
um comunitário lá de São Pedro de Joselândia, que é uma comunidade tradicional, discutindo como pode ser um programa de educação ambiental, junto com o pessoal que trabalha com educação ambiental. Uma pessoa ligada a um conhecimento muito específico da ciência, como estudo de mamíferos ou estudo de aves, pôde conhecer como é que a comunidade também vê esses atributos, essa proteção e como também pode colaborar com os hábitats desses animais, né? Então, essa interação é que é a conservação colaborativa, né? É uma interação entre segmentos sociais que são distintos culturalmente, produzem coisas distintas, traduzindo em linguagens mais aproximativas para pensar diretrizes. E aí o resultado é um resultado bem interessante, porque esse fórum, esse grupo que a gente chamou de grupo focal para fazer, construir o plano, né, que são as diretrizes, o que se vai fazer nos próximos anos, em que territórios isso será feito, foi um grupo que teve a possibilidade de projetar, né, sem pensar nas características específicas de todos. Então, a conservação colaborativa é um novo paradigma, porque, em síntese, ela propõe que a sociedade, mesmo nas suas facetas muito distintas, possam se colocar em diálogos para favorecer a conservação, para pensar onde estão os gargalos, para pensar onde estão as possibilidades, principalmente, né? As nossas reuniões, nossas oficinas foram muito ricas, e o documento ele tem aí uma legitimidade também. Quando a gente faz de forma participativa, a gente legitima as pessoas, né? As pessoas se veem mais por dentro daquele território, se sentem mais pertencentes e têm a possibilidade também de demonstrar qual é a sua identidade com aquilo. Então, eu acho que esse exemplo do plano de manejo, que é muito inédito, porque as RPPNs são privadas, né, elas são de donos, né, no caso do Pantanal e do Sesc, mas pelo Brasil afora, como é a unidade de conservação que mais cresce, elas são de proprietários, mas veja, a propriedade uma reserva criada por um proprietário aberta para discutir com o vizinho que não é o proprietário, né? Isso tem alguns exemplos no Brasil, mas o do Sesc é o mais potente como referência para quebrar o paradigma de uma conservação sem participação. Nem as governamentais, nem as outras unidades que são geridas pelo governo federal, estadual ou municipal, precisam ser sem participação. A sociedade precisa da sua parte também se engajar na conservação, porque os resultados que a gente está vendo, que são muito negativos da degradação, atingem todos. É claro que atinge muito mais fortemente as populações que já são mais vulneráveis, que ficam mais fragilizadas quando há grandes emergências climáticas. É um pouco isso que eu queria falar para vocês. Eu acho que esse é um debate muito novo nessa região que vocês estão trabalhando. Eu acho que é uma iniciativa muito original a da gente incluir temáticas como serviços ecossistêmicos, incluir temáticas como os ODS, e poder fazer um diálogo entre diferentes, mas de um modo igual, para que todos possam perceber a importância da participação. Mas ainda tem uma trilha grande para percorrer, porque saber fazer isso não está pronto. A gente fez a experiência, mas precisa seguir fazendo mais para que as pessoas também acumulem mais repertório sobre a importância da proteção ambiental. É isso.